Ótimo dia, querido estudante da rede pública de ensino e outros vestibulandos. Meu nome é Geraldo Filho, sou professor de História da rede Farias Brito, trabalho aqui na sede de Sobral e fazendo essa parceria, isso com a rede estadual junto com o Centro de Ensino à Distância, para que a gente possa contribuir para aumentar ainda mais o índice de aprovação dos estudantes que estão nessa reta final para alcançar o objetivo que é entrar na faculdade via o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Querido estudante, hoje nós vamos abordar justamente um tema bem tradicional, tanto em bancas mais tradicionais, como por exemplo FUVEST, Unicamp, a própria UES, UFC e UVA também, para quem é mais local. A gente vai tratar justamente sobre o conflito árabe-israelense, vamos tentar trazer para vocês um contexto do que é essa ideia, porque até início desse ano nós encontramos ainda desavenças entre os árabes, palestinos e os israelenses, os motivos sempre trilhando por aquelas questões, religiosidade, terra, água, conflitos culturais, interferências externas como Estados Unidos, União Europeia, sempre primando e bombardeando ainda mais esse clima de tensão entre árabes, palestinos e israelenses em si. Para que a gente possa fazer um apanhado geral, a gente precisa voltar e muito no tempo e lembrar de um rapaz chamado Abraão, ou seja, o grande patriarca das religiões monoteístas. Se a gente for parar para pensar, o judaísmo, cristianismo, islamismo, todos eles terão a sua base dentro do monoteísmo proposto por Abraão, quando isso diz que o Deus Yahvé falou com ele e a partir desse momento falou que só havia um único Deus. Abraão, no seu contexto histórico, acaba tendo dois filhos, um chamado Ismael, que ele teve com uma escrava, e um outro chamado Isaac, com quem teve com sua esposa oficial. Em termos culturais, nós acreditamos da seguinte maneira: os filhos de Ismael são justamente aqueles que deram origem aos povos árabes, e os filhos de Isaac são justamente aqueles que deram origem ao povo judeu. Então, se a gente for parar para analisar, a crença de que árabes e judeus são diferentes é totalmente distinta. No fundo, eles são irmãos, são filhos de um mesmo pai, brigam entre si, mas brigam por um motivo que talvez seja menos religioso do que se pensa. A briga pode ser colocada muito mais como uma questão da interferência política durante a Guerra Fria, a imagem que foi provocada pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e também isso por conta das reservas de água que, já que todos dois temos o deserto do Negev, Península Arábica, tudo isso comungando para uma escassez de água e qualquer gotícula já é motivo para uma desavença entre eles. Mas bora amarrar aqui o contexto ainda mais. Apesar deles serem irmãos, de serem de origem semitas, a gente precisa ainda notar algumas coisas, como por exemplo, tivemos saídas constantes do povo judeu da região, ou seja, o povo constantemente, por conta, por exemplo, de ameaças de outros povos, sejam mesopotâmicos, sejam romanos, os judeus acabaram se espalhando pelo mundo todo em si. A partir do momento em que a gente já pula bem muito no tempo lá para o século XIX, e a gente encontra já algum resquício de ideias nacionalistas, para que de repente a gente perceba a seguinte concepção: galera, vamos voltar para a região. Está lá escrito na Bíblia que Deus prometeu aquilo ali para a gente. Peraí, se Deus prometeu, ninguém pode fazer nada contra a vontade do Todo-Poderoso. Então essa terra é nossa, então vamos reivindicar essa terra. Nasce a partir daí um movimento nacionalista que nós chamamos de sionista. Esse movimento que tem como figura principal um jornalista que é o Theodor, ele basicamente começa a minar a ideia de uma nação judaica, uma nação para poder desfazer todo aquele mal histórico que foi produzido desde a saída dos judeus, desde a ocupação da Palestina pelos turcos otomanos. Tudo isso era necessário ser desfeito. Tudo isso, deixando bem claro para vocês, baseado em uma única concepção religiosa. Diante disso, então, o movimento sionista começa a crescer. Entra o contexto da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França começam a fazer alianças consideradas obscuras. Ele faz um pacto com os árabes, faz um pacto com os judeus e faz até um pacto entre eles mesmos, ou seja, os franceses e os ingleses, para ver quem no final da Primeira Guerra iria sair ganhando
as vantagens do posicionamento geográfico dessa região. O que acontece? Os árabes, iludidos com a promessa dos ingleses, vão atacar os turcos otomanos para expulsá-los da região. E isso lembrando que estamos no contexto da Primeira Guerra. Os judeus, também encantados com as promessas dos ingleses, por conta da possibilidade da criação de um Estado judaico, também vão apoiar financeiramente a Primeira Guerra Mundial. E, logicamente, a Inglaterra e a França, por debaixo do pano, estavam muito mais de olho em questões como, por exemplo, petróleo, rotas comerciais. Nesse inteirinho todo, em 1917, nós temos um documento considerado chave para o movimento sionista, que é, no caso, a Declaração de Balfour. Nessa declaração, fortalece-se ainda mais a ideia da criação de um Estado judaico, ou seja, a nação judaica precisava de um território judaico. Essa declaração, então, começa a minar. A Inglaterra começa a permitir os assentamentos que começam de forma pequena, e aí a gente pode ter uma certa visão carinhosa. Inicialmente, judeus e árabes, eles viviam harmonicamente. Os primeiros assentamentos são de levas consideradas reduzidas. O que acontece? Surgem duas milícias, uma chamada Haganah e outra chamada Irgun. Essas milícias, então, começam a colocar judeus de forma ilegal no espaço, no território da Palestina, que já era ocupado pelos árabes em si. Vem, no caso, o número de assentamentos vem aumentando. Quando menos espera, surge a Segunda Guerra Mundial. E esse inteirinho da Segunda Guerra Mundial, o mundo acaba ficando abismado com uma coisa chamada Holocausto. Sabemos perfeitamente que dentro da política de Hitler havia uma concepção de um darwinismo social, pautado principalmente na ideia do arianismo, onde ele acreditava que os brancos germânicos eram superiores e que, consequentemente, era preciso exterminar alguns grupos, judeus, ciganos, homossexuais, alguns cristãos, como os Testemunhos de Jeová, todos eles serão englobados nessa política de saneamento, né, isso que Hitler acabou adotando. O que acontece? O mundo já via assim, peraí, o judeu é um povo, mas o povo que não tem pátria, o que é que a gente faz agora para os caras? E aí, de repente, quando os campos de concentrações, como Auschwitz, começam a aparecer, e os horrores do Holocausto, câmara de gás, máquinas de tortura, experiências médicas, tudo aquilo que os judeus passaram a sofrer, que nós denominamos de Holocausto, a morte de mais de 6 milhões de judeus, criou um cenário perfeito para que se criasse um sentimento de compaixão, um sentimento de pena, e que, consequentemente, favorecesse a política para se criar também o Estado judaico. Mas deixando bem claro, meu querido estudante, esse não é o único motivo para essa criação. Se a gente for parar para analisar, pós-Segunda Guerra Mundial, um dos primeiros impactos é a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU é criada justamente com um dos pretextos maravilhosos, que é a autodeterminação dos povos. Em cima desse discurso, nós vamos ter o processo de descolonização da África, da Ásia, inclusive a própria ideia de uma criação de um Estado judaico. Agora, é preciso a gente também deixar bem claro, a ideia da ONU não era apenas criar um único Estado. A ONU previa a criação de 2 Estados, o Estado palestino e o Estado judaico. A partir daí é que a gente começa a perceber a interferência da política externa. Se a gente for parar para analisar, já dentro da Segunda Guerra Mundial começa o contexto da Guerra Fria, ou seja, aquele mundo bipolar que você conhece muito bem, que é aquela divisão clássica, Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, orientada pelo socialismo. Se a gente for ver, o bloco socialista estava adentrando, principalmente tentando conquistar essa parte do Oriente, então tenta entrar no Afeganistão, tenta chegar no Iraque, o socialismo tenta aproximar-se de outras localidades que possam ampliar a virtude do socialismo e mostrar que seria superior. Inclusive, a própria África seria um alvo para isso, como a gente pode notar no caso da Angola. Aí o que acontece? Para a política norte-americana, era necessário bloquear o avanço, no caso, comunista. Como os Estados Unidos vão fazer isso? Simples, meu jovem. Analise a seguinte ideia.
Osama Bin Laden, cria dos Estados Unidos. Saddam Hussein, cria dos Estados Unidos. Então, era preciso estabelecer vários pontos. Turquia, Israel, todos eles serão, no caso, mecanismos para poder impedir esse avanço, no caso, comunista. A partir daí, então, os Estados Unidos passam a financiar, seja o Estado israelense e até mesmo belicosamente o Estado israelense. Na hora que Israel é criado de forma unilateral, ou seja, em nenhum momento o povo palestino foi consultado, quando de repente tem essa criação, nós tínhamos uma entidade anterior, criada em 1945 também, que é a Liga Árabe. O presidente egípcio, Gamal Nasser, basicamente tinha uma ideia do pan-arabismo, que era também uma possibilidade de defender-se da ameaça externa. A partir desse momento, então, a Liga Árabe resolve atacar Israel por não aceitar a ideia unilateral da sua criação. Temos, então, o primeiro confronto. Nesse primeiro confronto, Israel literalmente dá uma lavada. Israel contra mais 6 estados que simplesmente não chegam nem perto do seu poderio bélico. Mas é sempre bom deixar claro, Israel por trás tinha apoio da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, o que veio formando nesse estado militar, nessa máquina de guerra que é hoje. Diante disso, então, passam-se a surgir pequenas células terroristas. A mais conhecida para vocês, estudantes, vai ser, no caso, um grupo chamado Al-Fatah, e tem como principal líder um rapaz chamado Yasser Arafat, e a partir disso surge uma entidade para defender, no caso, os ideais do Palestino, que é a OLP. O que é que nós teremos ainda mais nesse inteirinho simples? O confronto estava resolvido? Não. Israel queria mais. Em questões de tempo, Israel basicamente amplia o seu território que passa de 57% para 75%, é aumentado principalmente com a guerra de Suez contra o Egito, a guerra dos 6 dias, que essa talvez seja o ponto-chave para entender os conflitos hoje, já que Israel conquistou regiões clássicas, como a própria Jerusalém, colinas de Golão, onde estão as reservas, a nascente do Rio Jordão. Diante disso, Israel veio espremendo ainda mais o povo palestino, empurrando esse povo para 2 regiões. Gaza, literalmente o maior gueto que o mundo pode encontrar hoje. Os palestinos vivem em questões subhumanas, mas isso em nenhum momento justifica o ataque do grupo terrorista Hamas. Isso é preciso deixar bem claro. E a outra região, que é a região da Cisjordânia. E essa que justamente tem um problema seríssimo, que é um muro. O muro de Israel com 700 quilômetros, além de ocupar mais de 10% do território palestino, esse muro ainda traz uma lembrança que é o muro de Berlim, ou seja, o muro da vergonha, segregando os indivíduos e, na visão israelense, é para poder defender-se dos ataques. Mas a gente percebe claramente que, no fundo, foi uma tática israelense de inibir esses ataques, mas de conquistar um pouco mais do território que pertence, no caso, aos palestinos. É preciso deixar bem claro, de 2008 para cá, os conflitos aumentaram, principalmente com os ataques constantes do Hamas e, no caso, principalmente com a condição subhumana de Gaza. Israel controla a entrada de água, controla a entrada de eletricidade, moeda, tudo. A região de Gaza, basicamente, vive em condições consideradas miseráveis. Os principais alvos dos ataques são principalmente crianças, pessoas inocentes. O Hamas usa de escudo, mas isso não justifica o ataque israelense a hospitais e a escolas. Querido estudante, é sempre bom você ficar atento nesse finalzinho uma coisa. As disputas que existem lá ainda são fomentadas por grupos radicais, como partidos políticos como o Likud, o Lar Judeu, o Lar Israel, como queiram alguns, fomentam ainda esse radicalismo. Esse radicalismo é tão extremo que, por exemplo, o Sharon, e no caso o Isaac Rabin sofreram muito com isso, inclusive chegando à morte do segundo, morto, no caso, por um extremista, no caso judeu ortodoxo bem pesado. Eu deixo para vocês simplesmente a felicitação, que vocês façam uma boa prova, que a gente possa ter contribuído para que vocês tenham tido uma luz nesse pequeno enredo sobre o contexto e que tudo de bom possa acontecer com vocês. Farias Brito, SED, que essa parceria possa continuar para que a gente possa
ajudar ainda mais os estudantes da rede pública a alcançar o objetivo, que é ter uma faculdade, ter um curso e ter mobilidade social. Queridos, tudo de bom, boa prova e boa sorte a todos.